Vamos ler todos juntos, Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Leamos, irmãos, todos juntos. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele concluiu a sua carta aos crentes de Filipos, expressando a sua gratidão aos membros daquela igreja por uma oferta que ele tinha recebido enquanto ele estava preso na cidade de Roma. E esta oferta, ela foi levada ao apóstolo Paulo por meio de um irmão chamado Epafrodito, companheiro do apóstolo Paulo no Evangelho. E, de uma certa forma, irmãos, esta é a razão, uma das razões principais pelas quais o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Filipenses. Aquela igreja lhe enviou uma oferta, não sabemos exatamente em que consistia essa oferta, se era bens materiais ou dinheiro, mas era uma coisa que ajudou a Paulo na sua necessidade, material mesmo. O ponto é que Epafrodito, ele volta a Filipos, e agora ele retorna trazendo essa carta que nós temos aqui hoje em nossas mãos, a epístola de Paulo aos Filipenses. E nessa carta pequena, mas muito rica em seu ensinamento, o apóstolo, ele traz não somente instruções práticas para a igreja acerca da humildade, da unidade da fé, mas também ele, principalmente no capítulo 4, ele expressa a sua gratidão, a sua alegria, porque dentre tantas igrejas, aquela que mais se associou a Paulo no tocante a servi-lo, a contribuir com ele, com recursos mesmo, foi a igreja dos Filipenses. E é interessante que Paulo, irmãos, mesmo falando de uma forma tão pessoal, como se ele estivesse dando um obrigado àqueles irmãos aqui, ele, mesmo assim, ele tem instruções para nós. Era muito difícil Paulo escrever alguma coisa sobre qualquer assunto que fosse, sem nos ensinar algumas verdades preciosas acerca do Evangelho. E aqui ele faz isso. Paulo, ele estava ansioso para agradecer à igreja pela sua generosidade, mas ao mesmo tempo ele queria mostrar àqueles irmãos que que ele não estava impacientemente esperando pela generosidade deles. Paulo está querendo mostrar também que ele não é assim que Paulo dependia exclusivamente da ajuda dos filipenses. É claro que isso serviu muito para ele, mas ele vai mostrar: olha, eu agradeço pelo que vocês fizeram por mim, não somente uma vez, mais de uma vez ele vai dizer aqui, isso é agradável a Deus o que vocês fizeram, mas eu quero que vocês entendam que a minha suficiência, a minha dependência, ela depende exclusivamente do poder e da graça do Senhor. Irmãos, aqui em Filipenses 4, Paulo, ele quer mostrar isso, não somente agradecer, mas mostrar o seu contentamento em Deus, na suficiência e na força que vinha do Senhor.
Isso é algo, irmãos, que muito nos anima, a forma como Paulo está ensinando aqui. Numa carta de agradecimento, ele vai nos ensinar a questão necessária que deve marcar a nossa vida acerca do contentamento. Paulo vai mostrar que, independente da condição que ele se encontrava, ele se alegrava no Senhor, ele vivia na dependência de Deus. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as situações, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, eu queria destacar duas coisas aqui. Primeiro, a condição em que Paulo se encontrava aqui era uma condição de alguém que estava contente em Deus, e também como ele aprendeu a ser contente. Então vamos olhar primeiro o que significa esse contentamento que marcou a vida de Paulo aqui, e como ele chegou a esse contentamento, porque ele vai dizer que ele aprendeu isso, ele vai dizer que ele aprendeu a ser contente. Então, primeiramente, a condição de Paulo aqui. E eu queria que você meditasse comigo nessa palavra do verso 11, quando ele diz que ele aprendeu a viver contente. Vamos olhar a palavra contente aqui. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra contente aqui, ela significa estar satisfeito com o que se tem ou na condição em que se encontra, independente das circunstâncias externas, independente do que acontece lá fora. Irmãos, esse é o sentido dessa palavra. Paulo, ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa independente e livre das circunstâncias. Independente dos acontecimentos que me cercam, isso não vai abalar a minha confiança e a minha fé em Deus. Ele está falando isso com toda a sinceridade, ele está falando isso com toda a sua confiança, ele está dizendo, aconteça o que acontecer ao meu redor, de bom ou de ruim, possa eu estar numa situação de abundância ou numa situação de escassez, eu estou contente. Eu independo, a minha vida independe das circunstâncias externas. Perceba, irmãos, ele está falando isso aqui numa condição de sofrimento. Paulo está preso em Roma. Preso. Mas quando ele levou o evangelho para aquela cidade, ele já demonstrou essa confiança e esse contentamento em Deus. Vocês devem conhecer, Atos 16 fala sobre o relato da obra missionária do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Ele foi acompanhado de um companheiro chamado Silas. E eles ali pregaram o evangelho. Algumas pessoas se converteram, como Lídia, o carcereiro, uma jovem que era endemoniada, também se converteu. Isso trouxe não somente pessoas para a igreja, mas também trouxe perseguição aos missionários. E Paulo e Silas foram lançados na prisão, depois de fazer a obra do Senhor. Eles foram presos, açoitados, jogados numa prisão, com os seus pés aprisionados a um tronco. Essa era a condição deles. Ou seja, a condição era dolorosa, a condição era difícil. Mas perceba que não há desespero, não há um incômodo aqui. Porque o que é que lá está escrito em Atos 16? Que eles louvavam a Deus da prisão, que eles estavam orando e cantando ao Senhor. Então quem canta, quem adora a Deus, está expressando alegria, confiança, contentamento, em meio aos seus males, em meio às suas necessidades. E é isso que a gente vê aqui, um homem que expressa a sua fé em Deus, por meio do contentamento, por meio da satisfação em Deus em qualquer circunstância. Você vai perceber isso nas várias cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 epístolas.
E sempre você vai perceber essa confiança dele no Senhor. Lá em Coríntios 12, e eu não vou falar desse texto agora, a gente vai voltar nele lá na frente, mais um pouco mais à frente aqui no sermão, mas ele fala que ele aprendeu a se contentar com a graça de Deus, mesmo tendo alguma coisa afligindo a vida dele, que ele vai chamar de um espinho na carne. Ele vai dizer, independente desse espinho que está me incomodando, eu descanso na graça de Deus. Senhor, a minha graça te basta, é suficiente para mim. É o que ele vai dizer. Ele vai também encorajar Timóteo a expressar esse contentamento também. E a igreja, né? O apóstolo Paulo, ele viveu isso na sua vida, e ele instrui a igreja a também expressar isso. Veja, quando ele diz, falando contra a avareza dos ricos, lá em 1 Timóteo 6, no verso 6 e 8, ele diz assim: de fato, irmãos, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque não temos trazido nada para o mundo, e nem coisa alguma vamos levar dele. Olha só, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos nós contentes. O apóstolo Paulo, com a sua própria experiência, o seu próprio exemplo de vida, e também por meio dos seus ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo, ele está dizendo que uma das marcas verdadeiras de um crente genuíno, de um verdadeiro seguidor de Cristo, é o contentamento. Como eu disse, contentamento. Você está satisfeito em Deus, independente da circunstância que está acontecendo ao seu redor. Satisfeito em Deus, independente da circunstância. Agora, que realmente é esse contentamento na prática? Será, irmãos, que ser contente significa que, se você é uma pessoa pobre, não tem tantos recursos, você deve se conformar com isso, e, portanto, você não deve se esforçar de nenhuma maneira para melhorar a sua qualidade de vida, para, por exemplo, prosperar na sua vida? Será que é isso que Paulo está dizendo? Não. Será que Paulo aqui está dizendo que você tem que ser uma pessoa indiferente e passiva às circunstâncias adversas que lhe cercam? Que você deve viver na sua autodisciplina, como alguns eram chamados de estoicos? Era uma filosofia grega que dizia que você, com a força da sua mente, fazendo aquela introspecção, né, dentro de si mesmo, com o seu pensamento positivo, você deveria viver indiferente ao que está lhe acontecendo, e aí você não ia ter nenhum problema. Não é isso que ele está dizendo, porque, irmão, se a gente for buscar a força dentro de nós mesmos, a gente vai esmorecer, vai afundar. Paulo aqui, em nenhum momento, ele está dizendo que a gente tem que ser indiferente às circunstâncias, ou que a gente deve buscar a força em nós mesmos para vencer os nossos males. Não. Ele vai dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então não é isso que ele está dizendo, que você deve ser indiferente ao sofrimento, e nem tampouco que você agora deve se conformar com a sua situação. Não. O que ele está dizendo é que ele não era controlado ou governado pelas circunstâncias externas. É isso que quero que os irmãos coloquem dentro do seu coração. Não ser controlado ou governado pelas circunstâncias externas. Irmãos, se nós podemos melhorar as circunstâncias da nossa vida, no sentido de qualidade de vida, de prosperar materialmente, de forma justa, legítima, por meio de um trabalho diligente, louvado seja Deus por isso, e Deus aprova isso. Mas se, outro lado, a providência de Deus trouxer para nós tempos de escassez, tempos de dificuldades, uma situação mais difícil, nós não devemos murmurar contra Deus, nós não devemos ser dominados pelas circunstâncias, porque não é o que acontece ao meu redor
que deve determinar se eu vou ter alegria ou tristeza, mas é a minha relação com Deus que importa aqui. Então Paulo está dizendo aqui: quaisquer que sejam as minhas circunstâncias, qualquer que seja a minha condição, seja de fartura, seja de escassez, seja de ser honrado, seja de ser humilhado, eu sou uma pessoa livre e independente do que acontece ao meu redor. Porque a minha felicidade, ele está dizendo, a minha satisfação, independe das coisas que acontecem ao meu redor e até mesmo na minha própria vida. Irmãos, será que nós podemos falar a mesma coisa? Será que nós podemos expressar esta mesma fé do apóstolo Paulo, mesmo havendo guerras e rumores de guerras ao nosso redor, independente de quem vai governar ou não o nosso país ou a nossa cidade? Será que nós podemos enfrentar privações e escassez, ser injustiçado, perseguido por causa da nossa fé, e ainda assim está contente, está satisfeito em Deus, está tranquilo, está em paz na sua mente e no seu coração? Irmãos, será que nós podemos continuar confiando em Deus, seja nos dias bons ou nos dias maus? Será que Ele vai, mesmo no mar turbulento desta vida, o Senhor Ele vai continuar sendo o nosso porto seguro, a nossa fonte de alegria e paz? Irmãos, é maravilhoso olhar o testemunho do apóstolo. Paulo estava preso quando escreveu essas palavras. Filipenses é uma carta da prisão, em condições lamentáveis, em condições difíceis mesmo. Mas ele diz: não é essa a prisão, não são os açoites, não são as necessidades que vai determinar o que acontece comigo. Eu me alegro em Deus. A minha força, a minha suficiência vem dele. A graça dele me é suficiente, aconteça o que acontecer. E ele fala isso, irmãos, mostrando que nas duas condições, o que importava para ele era a sua confiança em Deus. Na abundância, na escassez, ele diz: eu descanso no poder de Deus, no poder do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, irmãos, uma pergunta aqui importante. O que é que você acha que é mais difícil? Será ficar contente na escassez? Ou será que é também ficar contente na fartura? Qual é a condição mais difícil para confiar em Deus? Quando tudo vai bem, quando temos prosperidade, ou quando tudo vai mal, quando estamos passando por alguns apertos? Por causa da nossa fraqueza, as duas situações são difíceis para nós. As duas situações. Vejam, tanto alguém que está passando por alguma necessidade, seja de alimento, seja de vestes, alguém que está sendo injustiçado no seu ambiente de trabalho, e permanecer contente nessa situação não é fácil, porque temos a tendência de reclamar, de murmurar, de achar que Deus não olha para nós, se esqueceu de nós. Agora, Paulo diz que passou por tudo isso, mas não deixou-se afetar por estas coisas. Mas também olha o outro lado. Ele disse: olha, eu tenho experiência de ter abundância. Eu tenho experiência de ser honrado pelas pessoas, de ter fartura. E também, irmãos, não é fácil você ser contente também quando está tudo bem.
Você ter Deus como a sua fonte de graça, de poder, quando está tudo bem. O que é que a maioria das pessoas fazem quando prosperam na vida? Se esquecem de Deus. No aperto, buscam a Deus. Nem todos, alguns até reclamam e murmuram, mas geralmente no aperto as pessoas tendem mais a buscar a graça de Deus. Mas quando Deus abençoa essas pessoas com recursos, muitas vezes, o que é que muitos fazem? Se afastam de Deus. Isso é tão sério que Deus, através de Moisés, em Deuteronômio, ele exorta o povo a isso, lá em Deuteronômio 8, olha, cuidado, quando vocês estiverem na boa terra que emana leite e mel, cada um assentado na sua própria propriedade, com as suas plantações, prosperando com o seu gado, cuidado, para se esquecer de mim e confiar nessas coisas. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, porque a vida dele era centrada em Cristo, porque a vida dele dependia da graça de Deus, ele está dizendo, eu independo de qualquer circunstância. Numa condição de miséria, eu me contento em Deus. Numa condição de fartura, eu continuo me contentando no Senhor. Então não foi a escassez, não o fez murmurar contra Deus, e nem a fartura o fez se esquecer de Deus. Esse é o testemunho de um crente. Nada que acontece ao derredor dele abala a sua fé. Será, irmãos, que nós podemos falar da mesma forma? Será que nós nos alegramos no Senhor em todo o tempo? Quando tudo vai bem na sua vida, quando você tem recursos, quando Deus está te fazendo prosperar, você lembra de ser grato a Deus e de usar esses recursos para glorificar o nome dEle, servindo a igreja, acudindo os necessitados, como pela graça de Deus os filipenses fizeram com Paulo? Será que você, em tempos de escassez, confia que o Senhor, que é o seu Pai, por meio de Cristo, vai suprir cada uma das suas necessidades? Ele tem poder para isso, Ele é bom para isso, você confia nisso? Irmãos, lembre do que Paulo já tinha dito aqui no começo desse capítulo, Filipenses 4. Ele disse, irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor, porque vocês pertencem a Ele, corpo e alma, na vida e na morte. Irmãos, o que Paulo está falando aqui é estranho para o mundo incrédulo. As pessoas lá fora não sabem nada disso aqui, porque isso aqui é a transformação do Evangelho na vida do crente. Uma pessoa ser contente no meio da sua escassez, da sua necessidade, continuar confiando em Deus. Uma pessoa com muitos recursos continuar adorando a Deus, lembrando do seu Criador. É loucura para o mundo. Para o mundo Deus nem existe. Para o mundo Deus é retirado da vida deles. É a vida ímpia. Não considera Deus em nada, em nenhuma situação. Mas o crente, ele tem a mesma convicção do profeta Abacuque, que se alegrava em Deus na prosperidade e na adversidade. Ele diz, eu me alegro no Senhor. Mesmo que haja, mesmo que não haja gado, mesmo que não haja fruto na videira, todavia me alegro em Deus. E Paulo está dizendo a mesma coisa. Essa é a condição que Paulo se encontra. Essa é a condição que Deus deseja ver cada um de nós, contentes, não sendo dominados pelas circunstâncias,
mas vivendo na dependência da graça e do poder de Deus. Agora, como é que Paulo chegou a essa condição? É a segunda coisa que eu queria destacar aqui no texto. Primeiro, a gente aprendeu o que é esse contentamento. Estar satisfeito em Deus, com o que tem, na condição em que se encontra, não deixando que as circunstâncias consumam você e encham seu coração de desespero e ansiedade. E agora, como é que Paulo chegou a essa condição, irmãos? Isso aqui é o que nós vamos destacar nesse momento. Outra palavra que Paulo diz aqui, importante. Paulo ele vai dizer, voltando para Filipenses 4, eu aprendi a viver contente, verso 11, em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser contente. Ou seja, o segredo da vida, o que é a vida com Deus, ele aprendeu. Ele experimentou isso na vida dele. Mostrando, irmãos, que é um processo da obra de Deus no nosso coração. Aprender a viver como um cristão, de fato. Aprender a ser uma pessoa contente. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo, é uma luta constante. É preciso que Deus trabalhe em nós, de alguma maneira, para que nós possamos dizer como Paulo, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Primeiro ele vai dizer, como é que ele aprendeu a chegar a esse contentamento? Primeiro ele vai dizer, pela minha própria experiência de vida. Veja no verso 12, ele diz, já lá na terceira linha, já tenho a experiência tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Ele aprendeu na experiência da vida dele, principalmente nos momentos mais turbulentos, ele aprendeu a ser contente. E quando eu queria destacar essa experiência do apóstolo, chamando a atenção para aquilo que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala dos versos 9 e 10, do espinho na carne. Vamos voltar a ler 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer no verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, Paulo aqui, ele fala de um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás, e ele diz que orou a Deus 3 vezes para tirar esse espinho, que estava incomodando a carne dele. Literalmente, todos nós sabemos como é incômodo um espinho na nossa carne, quando você pisa no espinho, ou toca no espinho, como isso incomoda. Paulo está falando de forma figurada, e não está tão claro o que é esse espinho na carne aqui, que ele experimentou. Alguns entendem que era uma doença grave que ele tinha, uma doença física, uma fraqueza no corpo, que o incomodava muito. Outros dizem que eram as acusações injustas que estavam se levantando contra ele, porque no contexto da igreja de Corinto,
havia muitas pessoas, e principalmente judeus incrédulos, questionando o apostolado dele, como se ele fosse um impostor. E isso estava incomodando ele, de alguma forma. Então, independente do que tenha sido, irmãos, foi algo que muito afligia a alma e o coração e o corpo do apóstolo Paulo. E ele pediu a Deus 3 vezes para Deus retirar esse espinho. Mas Deus não o removeu. Por quê? Porque Deus queria ensinar a Paulo a viver na dependência dele, humilde e contente. Porque Paulo, irmãos, ele foi um dos mais privilegiados apóstolos. Ele vai dizer nesse contexto do capítulo 12 de Corinto que ele chegou ao 3º céu. Ele viu coisas que é difícil até de descrever em palavras. Imagine, em espírito ele foi às alturas e viu coisas extraordinárias, revelações de Deus. E ele poderia ficar muito orgulhoso em relação a isso. E o Senhor colocou uma fraqueza para que ele aprendesse a viver dependente da graça de Deus, para que na fraqueza dele se manifestasse o poder de Deus. Veja a confissão dele: Senhor, é como se ele dissesse, não precisa mais tirar esse espinho, eu aprendi a lição, a minha graça te basta, a tua graça é melhor do que tudo para mim, posso descansar em ti, Senhor, no meio das minhas necessidades. Irmãos, às vezes Deus lida conosco desta forma. Claro, não temos como nos comparar com Paulo aqui, a condição em que ele se encontrava de apóstolo, mas nós podemos experimentar também provações como ele. Quando Deus permite algum tipo de sofrimento na nossa vida, irmãos, é porque ele tem um propósito: nos tornar dependentes de Deus, nos tornar, nos fazer crentes mais confiantes na sua graça, no seu poder. Porque muitas vezes nós somos lentos para aprender as lições de Deus. Às vezes nós podemos estar falhando na nossa fé, abandonando ao Senhor, e aí ele põe uma dificuldade, ele põe uma provação, uma escassez, ou uma enfermidade, ou o que quer que seja, para mostrar que nós dependemos totalmente dele em todo o tempo. É isso que Deus espera de nós, irmãos, nesta noite: descansar na sua graça, mesmo tendo espinhos ferindo os nossos pés, contentar-se nele, mesmo em circunstâncias adversas. Veja, segundo lugar, Paulo aprendeu o contentamento pela experiência. Segundo lugar, Paulo aprendeu a ser contente argumentando sobre a sua vida com base no Evangelho. Ou seja, ele colocou a sua vida sob a perspectiva do Evangelho de Deus. É como se Paulo, irmãos, pensasse da seguinte forma: veja, essa é a lógica cristã, essa é a maneira de você raciocinar para aprender a ser contente. Veja o que aqui Paulo vai dizer: circunstâncias e condições adversas as circunstâncias estão sempre mudando, para o bem ou para o mal, então eu não posso viver na dependência delas. Primeira coisa. Segundo, o que importa para mim, a coisa mais importante para mim é a minha comunhão com Deus. Esta é a prioridade da minha vida: agradar a Deus vivendo pela fé nele, nos dias bons, nos dias maus, na prosperidade e na necessidade. Terceiro, Deus me conhece como seu filho. Deus é o meu Pai. Nada vai acontecer comigo sem que Ele permita. Eu não devo me esquecer nunca disso. Ele está atento à minha vida e a todos os detalhes, porque até os cabelos da minha cabeça estão contados por Ele. Mas Ele diz: a vontade de Deus e os seus caminhos são um grande mistério para mim.
Mas eu sei que tudo que ele decreta, tudo que ele permite, tem um propósito, o bem maior, que é a minha salvação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que ele vai dizer: estou contente, estou em paz, na presença do Senhor. E aí ele continua, irmãos, ensinando dessa forma. Ele vai dizer: eu não devo considerar as condições e as circunstâncias como determinantes em si mesmas, mas como parte do trabalhar de Deus na minha vida para aperfeiçoar a minha fé e me tornar um crente mais comprometido com Ele. Quaisquer que sejam as minhas necessidades, a minha condição, eu me alegro no Senhor. Irmãos, Paulo não perdia tempo com isso. Paulo não perdia tempo para ficar questionando a Deus, murmurando contra Deus, reclamando da vida porque estava passando uma dificuldade. Por quê? Porque Paulo ele vivia à luz da eternidade. Paulo ele aguardava a pátria celestial. Ele vai falar isso nesse mesmo capítulo, no capítulo 3. Eu vivo na esperança da pátria celestial. Quando Jesus vem para me dar um corpo semelhante ao dele, no lugar desse corpo agora que é humilhado. Então ele não perdia tempo invejando a prosperidade dos maus, questionando a Deus, ou se entregando à avareza. Não, porque ele sabia que a vida aqui passa e que Deus tem algo melhor para nós na glória. Então essa é a segunda maneira de Paulo aprender o contentamento. Pela própria experiência, as provações que Deus colocou na vida dele, o espinho na carne, agora tendo uma nova perspectiva da vida dele a partir do Evangelho, e essa é a perspectiva que você tem que ter da sua vida, não mais como se você fosse uma pessoa que Deus colocou no mundo e deixou a própria sorte, para você se virar sozinho. Não, nós somos feitos por Ele e para Ele, e Ele tem um propósito na nossa vida, nos conduzir à glória. Por isso nos contentamos no Senhor, independente das circunstâncias. Terceiro, irmãos, Paulo ele aprendeu o contentamento, porque ele atentou para o exemplo de Cristo, do próprio Filho de Deus. O que é que Paulo vai falar de Jesus Cristo aqui, nessa carta? No capítulo 2. Abra sua Bíblia lá, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, ele diz: tenham vocês, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, até a morte e morte de cruz. Você já parou para refletir nisso aqui? Ele está dizendo: tenham o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma atitude, a mesma convicção de Cristo, que sendo quem Ele era, o glorioso Filho de Deus, abriu mão da sua glória, esvaziou-se da sua glória, para vir a este mundo, irmãos, em pobreza, em escassez, sem ter nem um lugar para reclinar a cabeça, vivendo da ajuda de outros, e ainda mais, acima de tudo isso, se humilhando,
e se deixando se submeter ao plano de Deus, que era muito doloroso para ele. Morrer a morte da cruz por nós, para a nossa redenção. Você acha que Paulo ia se encher de orgulho, olhando para esse exemplo de Cristo? Você acha que Paulo, irmãos, iria ficar reclamando com Deus por causa do desconforto que ele estava enfrentando como missionário? Quando ele olha para Jesus, que se deixou ser humilhado em todos os aspectos, para morrerem por nosso lugar, Paulo está chamando você e eu. Queremos ser contentes? Nós podemos aprender com irmãos e irmãs da igreja, que dá testemunho nessa área do seu contentamento, da sua confiança em Deus, mesmo passando dificuldades, estão ali firmes na fé, confiando no Senhor, e é bom nós aprendermos uns com os outros, mas o exemplo perfeito é Jesus para nós. Esse mesmo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 8:9, vocês conhecem a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, vocês se tornassem ricos, não do ouro e da prata, mas da graça de Deus e da salvação, que é o maior presente, maior tesouro que um pecador pode receber das mãos do Senhor. Então, será que ele ia ficar atribulado na sua aflição, descontente no seu sofrimento, olhando para o seu maior exemplo, Cristo? E por fim, irmãos, eu quero terminar aqui. O segredo do contentamento de Paulo estava fundamentado no poder de Cristo. Ele aprendeu a ser contente por experiência, Deus provando a vida dele. Ele aprendeu a ser contente colocando a vida dele sob a perspectiva do Evangelho, das promessas de Deus. Ele aprendeu a ser contente contemplando Cristo e o seu exemplo de humildade e submissão à vontade do Pai. Mas o que fortaleceu Paulo e ajudou Paulo a ser contente foi o poder de Cristo, irmãos. O poder de Cristo. É isso que ele diz nesse que é um dos versículos mais conhecidos, mais falados, porém muito mal interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, você já pensou nisso? Você já leu esse versículo? Já falou? Talvez tenha ele decorado na sua mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes, como as pessoas usam esse versículo fora de contexto. Eu sonho em ter aquela casa, eu sonho em ter aquele carro, eu vou conseguir porque tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam isso aqui até nesse contexto da teologia da prosperidade. Não tem nada a ver com isso. Porque Paulo está falando aqui, não é que ele pode todas as coisas segundo a sua própria capacidade. Não é que ele pode prosperar de qualquer maneira. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que essa força dele para perseverar na fé, para viver contente, não flui dele, vem de Deus, vem de Cristo. Irmãos, se a gente pudesse trazer uma... Obrigado, irmão. Uma tradução para esse versículo que fazia sentido ao texto é a seguinte, ouça essa tradução: eu sou forte para todas as coisas, por meio daquele que constantemente coloca a força dentro de mim. Paulo está dizendo, irmãos, é que Cristo é todo suficiente para ele.
para que ele possa enfrentar qualquer condição, qualquer dificuldade, qualquer circunstância. Ele está dizendo: Cristo é suficiente para mim. Eu não vou ser abalado pelas circunstâncias, porque eu sei quem é Jesus, o que ele fez por mim, o que ele está fazendo por mim e o que ele me prometeu na sua palavra. Irmãos, não é que Paulo era o que ele era por sua própria capacidade intelectual, a sua própria fé, não. É o poder de Deus operando nele, é o poder de Cristo atuando nele, que faz ele ser contente. E ele já tinha falado desse poder aqui na carta. Quando ele fala Cristo me fortalece, ele está dizendo: a minha força vem do Senhor. E ele já tinha falado desse poder. No capítulo 1, verso 6, ele diz que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Ele já tinha dito no capítulo 2, verso 13: Deus é quem opera em vocês. Veja o que ele diz: Deus é quem opera em vocês, tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. É Deus que opera este poder. Então, o que é um cristão? Um cristão não é somente uma pessoa que está na igreja, que segue os ensinamentos de Cristo. O cristão é alguém que tem união com Cristo, e por causa dessa união, o poder de Cristo está operando na vida dele. Então, o que é um crente? É alguém que tem o poder de Cristo à sua disposição. O poder do Espírito de Cristo, que vai nos ajudar a ficar firme e contente em toda e qualquer situação. Então, como é que vai explicar, irmãos, um homem que foi chicoteado várias vezes, aprisionado, perseguido, que passou escassez e necessidade nas prisões, que sofreu difamação dos seus próprios compatriotas judeus? O que você pensar de sofrimento, eu acredito que o apóstolo Paulo enfrentou. Talvez ele não tenha sofrido tanto quanto Jó, mas se tem um homem que sofreu de todo tipo que você pensar, ele fala até de naufrágios que ele enfrentou, de ter que fugir, ser lançado num cesto do muro da cidade para fugir, tanta coisa ele enfrentou. E você não vê uma palavra que expressa desânimo, uma palavra que mostra que ele está deprimido, ansioso, desesperado, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que está a cada momento colocando força dentro de mim. É isso que ele quer dizer, irmãos. Você pode sim ser esse crente contente, ser esse crente fiel, ser esse crente grato a Deus na prosperidade, mas também paciente na adversidade, por causa do poder do Espírito Santo operando no seu coração. O mesmo Cristo do apóstolo Paulo é o nosso Cristo. E ele não está mais naquela condição de humilhação, irmãos. Ele está agora na condição de glória, glorificado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Rei que domina o universo, que controla todas as coisas, que tem todos os homens poderosos nas suas mãos. É o nosso Cristo. A nossa força vem dele. Na nossa fraqueza, o poder dele se manifesta. Nós somos o que somos como igreja por causa do poder de Cristo na nossa vida. Então devemos nos contentar no Senhor, glorificar o seu nome pelo seu poder que opera eficazmente em cada um de nós e que nos faz ficar tranquilos em toda e qualquer situação. Eu quero terminar com as palavras do próprio apóstolo Paulo,
quando ele diz lá em Efésios capítulo 3, 20 e 21, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele somente, Cristo Jesus, glória e louvor por todas as gerações e para todo sempre. Possamos nós, irmãos, não somente nos contentar em Cristo, mas glorificá-lo por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele ainda há de fazer por nós, em nós e através de nós. Esse é o bendito Salvador que você tem. Você pode dizer sim, com o apóstolo Paulo: aconteça o que acontecer ao meu redor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou contente, porque eu não dependo das circunstâncias, eu dependo daquele que está no trono, que conhece cada detalhe da minha vida, e que me tem, como diz lá no profeta Isaías, ele me tem nas palmas da sua mão. Não existe lugar melhor para você estar na turbulência desta vida, senão nas mãos poderosas e graciosas de Cristo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém. Meus amados,